É isso, chegou o sábado e começa mais um programa Subtexto aqui na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3 FM. Eu sou o Glauco Keller e aproveito para convidar você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar para vir aqui para o YouTube e acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você vai encontrar entrevista com a convidada de hoje, que daqui a pouco eu vou apresentar, e também com outros convidados e convidadas que passam por aqui semanalmente para falar de arte, de educação, de cultura. Pois bem, a convidada de hoje é escritora, ela acaba de lançar o seu terceiro livro, eu li, adorei, daqui a pouco eu vou falar junto com ela sobre o livro. Ela está passando frio em São Paulo, mas gentilmente está batendo um papo com a gente aqui na bancada virtual do programa Subtexto. Eu estou falando da Aline Bey. Aline, seja bem-vinda à nossa bancada virtual. Obrigado pela gentileza de conversar comigo. Eu que agradeço, Glauco, o convite. Muito feliz de estar aqui com você novamente. Muito obrigada. Aline, você é paulistana? Sou, nasci aqui em São Paulo mesmo, mas não me acostumo completamente com o frio. O frio paulistano é histórico, né, Aline? Nossa Senhora, muito forte. E é bom escrever no frio, Aline? É bom, mas como eu acabei de publicar Delicada e eu estou na correria da divulgação, eu ainda não comecei o processo de escrita do meu próximo projeto. Eu tenho pesquisado algumas coisas, lido, mas eu estou, digamos assim, uma espécie de férias, né, da escrita. Então, meus livros eles têm nascido assim por temporada. A Delicada é o primeiro que nasceu no inverno. Então, tô sem escrever nesse inverno por causa dela, por conta desse nascimento, né? Bom, a Aline está falando dessa obra aqui, ó, para quem está acompanhando no YouTube, eu vou mostrar para você, ó. As capas das obras da Aline são também muito legais. Ela lançou em 2017 O Peso do Pássaro Morto, depois A Pequena Coreografia do Adeus, e agora ela traz uma delicada coleção de ausências que, não sei se você concorda, Aline, é uma trilogia, são livros que de alguma maneira dialogam entre si pela linguagem, pela figura da mulher, ou não? São. Não, concordo. A gente está, inclusive, chamando o livro de uma trilogia involuntária, os três livros juntos. É claro que a palavra trilogia, para leitor e leitor que não está habituado à minha obra, pode esperar uma espécie de continuação de um livro para o outro, ou uma continuidade também de ter que precisar ler um para ler o outro e compreender a história. Não é o que acontece no trabalho. São livros autônomos, as histórias são independentes, mas eu vejo que é uma espécie de tríade onde a delicada fecha uma coisa que o pássaro iniciou e a pequena, em alguma medida, moldou. Então, são três livros bastante familiares e circulares entre seus assuntos. Eu encontrei um e outro dentro de um e de outro, então foi uma escrita que para mim também foi bastante reveladora. Eu fui conhecendo muito do meu processo criativo nesses três primeiros livros, e eu tenho a impressão que o meu trabalho como um todo, claro que eu não posso dizer de um futuro muito longe, mas eu tenho essa impressão de que o meu trabalho se retroalimenta, que eu vou encontrando mesmo dentro de um livro o próximo livro, e que na verdade cada livro ele se sustenta dentro de uma obra completa. Então, quando eu fechar a porta do processo ou a vida fechar essa porta por mim, eu presinto que a obra por completo vai ecoar algo que sozinha talvez ela não consiga dizer. Então é bonito que os três livros venham juntos, né, estejam caminhando juntos, um levando o outro para o leitor e leitora. Aline, quando você publicou em 2017 O Peso do Pássaro Morto, você trouxe uma linguagem que a gente pode chamar de prosa poética. No podcast da CBN, inclusive, eu falei sobre como fazia tempo que eu não lia boa prosa poética, né? E que você podia lançar um caminho, não simplesmente para você, mas para a sua escrita. E eu sinto que esses três livros têm essa mesma verve, né? Essa mesma característica. Mas eu sinto também que esse último você foi mais para a prosa do que para o verso. Você concorda comigo? Foi natural esse processo? É que eu nunca chamei a minha escrita de verso. Eu entendo a prosa poética como uma espécie de categoria exemplar para dizer do que eu faço, e tudo bem, eu aceito, mas quando eu escrevo não é nisso que eu penso, não é na prosa poética em si, e nem na herança que eu tenho como leitora dessa prosa poética de Raduan, por exemplo, e outros autores que eu gosto muito.
mas eu penso muito mais na minha origem, que é o teatro. Eu sou uma pessoa que veio do teatro, o meu primeiro estudo foi em artes cênicas, e quando eu saí do teatro não foi uma saída amigável, foi alguma coisa conturbada, e isso continuou reverberando na minha existência, e no meu processo de escrita. A minha escrita nasce depois que eu saio do teatro, então o teatro ele tem uma origem, um modo de movimentar a minha palavra que ultrapassa qualquer questão literária. Apesar de eu ser uma escritora hoje, publicada como editora, eu me sinto sempre, antes de tudo, uma artista. E uma artista que tem uma nostalgia da cena, sabe, Glauco? Então, a minha palavra, ela é corpo, o espaço da folha é palco. Então, as minhas frases, antes eu não pensava como versos, mas como rupturas que eu mesma sofri na minha feitura como atriz e que, de certa forma, me retirei, eu fui retirada desse espaço que eu desejava tanto, e a minha frase não se completa. Então isso é espelhado na minha obra também, né? Esse fragmento, essa dor, essa falta. Agora, conforme eu continuei escrevendo e continuei falando sobre isso publicamente, porque sou perguntada do meu estilo, do meu desejo na folha, eu fui percebendo ao longo dos anos que alguma coisa foi se fortalecendo em mim. E a minha frase foi crescendo de dentro para fora. E eu acho que a Delicada foi isso que aconteceu. Não é que eu pensei que queria fazer uma prosa mais estruturada, mas subitamente percebi e persegui também a minha frase com mais fôlego. E eu tive que fazer um exercício de respeitar esse fôlego, que também foi difícil, porque no início eu tentava ferir a frase com a pontuação, né? Tentava segurar ela na folha, mas ela não queria, ela queria durar um pouco mais, e conforme eu fui deixando isso acontecer, o livro em si também foi crescendo. Então é desse modo que eu penso, não penso exatamente que agora eu fui para uma prosa e antes era verso, mas que teve esse fôlego que de repente se tornou indomável, né, e que faz parte aí da minha história como pessoa no mundo e nas artes. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje tenho o prazer de receber aqui na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar a escritora Aline Bey, que acaba de lançar a obra Uma Delicada Coleção de Ausências, está aqui para quem está acompanhando a gente pelo YouTube. Então vem para cá, você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir para o YouTube e acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal. Aline, você é curioso quando você fala da questão do palco, porque eu acho que Uma Delicada Coleção de Ausências me lembrou roteiro em algum momento, com indicações cênicas, me fazia ver imageticamente a obra. Fala um pouquinho disso, como é que foi esse processo de indicar para o leitor algumas falas, alguns passos dos seus personagens? Para Delicada, realmente, o cinema foi muito importante na minha pesquisa, mais do que eu poderia prever. Tem umas coisas no nosso processo que não é, a gente não premedita, né? De repente a coisa se impõe, a gente precisa correr atrás dessa inclinação, desse impulso do próprio livro. E como é um livro em terceira pessoa, eu acho que isso é interessante de dizer para as leitoras e leitores que estão nos ouvindo, os meus dois primeiros são em primeira pessoa, e a diferença é que a gente tem uma personagem, então, no centro da história, né, nos dois primeiros, narrando a sua própria subjetividade, se apoiando no que aconteceu e relatando suas memórias a partir do seu ponto de vista. Nesse livro, a gente não tem uma protagonista, a gente tem, na verdade, 4 vozes. 3 vozes e uma ausência, né, que não deixa de ser uma voz, não deixa de se impor também na narrativa. E por ser uma terceira pessoa, eu já tinha escrito contos, histórias mais curtas em terceira, mas nunca tinha exercitado isso por mais páginas, né, ao longo de um livro. Eu percebi muito essa voz quase como uma câmera. É um lugar que aparentava uma neutralidade que não existe, que é utópica, mas que tem uma espécie, né, de perspectiva de esquecimento. A câmera, quando os atores ou o documentarista está filmando alguma coisa, a melhor perspectiva é a gente esquecer que ela está ali, se for um realismo, né? E o meu livro, ele tem isso do realismo também. Então, era necessário que a minha terceira pessoa fosse esquecida em algum momento pelo leitor e leitora, e que também ela se misturasse com as personagens, que é o que acontece. A gente tem fluxos de pensamentos, a gente tem muitos diálogos entre as protagonistas, né, porque eu tinha uma vontade também de não mediar somente pela terceira pessoa a subjetividade delas, mas que elas também pudessem dizer de si pelas conversas que elas têm, pelo que elas trocam entre elas e com as suas pessoas, porque cada
personagem desse livro tem um universo particular, que nem sempre essas mulheres da casa acessam, né? Então a avó, a Margarida, ela tem as suas histórias e segredos, a Laura, a menina, tem as suas amigas e seus encontros que a avó não acessa, a Filipa também, por outro lado, tem o seu universo particular que a gente vai acessando com a memória e pensamento dela. Então tudo isso precisava ficar preservado e organizado em alguma medida, e o cinema me ajudou como repertório, né? Isso que você diz das rubricas é algo que já começou a se instalar no meu texto desde a pequena coreografia do Adeus. Eu sou uma leitora de dramaturgia, mesmo depois que terminei o teatro, eu continuei lendo muita dramaturgia. Eu adoro ler, eu não leio só para melhorar os meus diálogos, a minha noção de sonoridade da fala, mas também porque me dá muito prazer. Eu acho que é uma leitura tão incrível quanto um romance ou um livro de poesias, e essa questão da rubrica sempre me pegou. Eu amo rubrica, eu amo essa voz que fica dentro, né, de um parênteses antes de alguém dizer alguma coisa, indicando um gesto, uma ação que vai revelar uma camada do que está sendo dito, que sem aquela orientação a gente talvez não perceberia ou não saberia, não teria como saber. Então a rubrica ela só entra quando ela é urgente, quando ela é extremamente necessária, e é uma voz que é uma mistura do autor com o narrador, né? Então quem diz essa rubrica? E quando tem uma rubrica, eu acho que quebra um pouco o realismo e a gente se pergunta: o que é isso? Isso é a vida? É teatro? É cinema? É para atuar? É para ver? É para viver? Né? Então todas essas impressões se embaralham e isso me interessa muito. E eu acho que nesse livro eu assumi isso mais, né? Que é uma coisa que eu já estava me interessando e ficou mais claro. Então roteiros eu nunca li. Eu imagino que o roteiro seja muito interessante de ser lido também, mas o meu ouvido é na dramaturgia, porque eu tenho essa leitura das peças teatrais e isso acaba sempre me influenciando nesses recursos literários que eu vou acumulando na minha narrativa. E você já pensou em voltar ao palco? Ou a escritora toma todo o seu tempo, toma todo o seu coração, seus momentos? É uma pergunta mais complexa do que parece, né? Assim, na verdade, a resposta eu digo, porque é claro que eu poderia voltar, mas existe voltar? Porque não existe voltar de onde eu parei, né? Depois que tudo mudou e as coisas avançaram, eu já não voltaria daquele mesmo ponto. E a minha nostalgia é daquele ponto, é não ter sido interrompida, né? E isso que é uma angústia também. Por outro lado, eu sinto que eu me alimento do teatro na sombra. Eu tenho essa harmonia que eu acabei criando, que é uma escrita que se alimenta de uma ausência, que é um grande Deus, que é o Deus do teatro, que é essa grande presença na minha vida ainda. Então, deixar o teatro na sombra e a escrita no sol e ir caminhando com esses dois, tem me alimentado criativamente de uma maneira que eu não ouso desequilibrar. E também uma outra coisa, uma outra resposta possível para a tua pergunta é que eu volto sempre, né? Porque eu não deixei de ser a atriz que eu sempre fui, e a cada evento que eu faço, tem tantos que são em teatros, e quando a gente é uma autora publicamente falando sobre os nossos trabalhos, é uma performance. E quanto mais a gente entender isso como artista, melhor para nós e para o nosso livro, para todo mundo. Então, estar em cena sendo uma autora publicada é um personagem também de mim mesma, né? É uma coisa que me dá prazer nesse sentido cênico. E eu aproveito isso, me alimento disso, porque minha atriz fica muito, muito feliz. E eu também faço leitura sempre dos meus textos, tanto em eventos quanto às vezes em Sesc. Sou convidada para algumas coisas assim que eu vou fazendo. Não voltei para o teatro de uma maneira decisiva, mas tem esses pequenos retornos, né? E essa caminhada é muito específica, muito singular, que tem me guiado aí pela minha escrita. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual a escritora Aline Bey, que fala um pouquinho da sua trajetória dentro do teatro, da sua trajetória dentro das letras. E a Aline, como eu falei, que acaba de publicar, está aqui para quem quiser acompanhar, o maravilhoso livro Uma Delicada Coleção de Ausências. Eu convido você que está ouvindo a gente em 95,3 FM pela sintonia da Rádio Fiscar para vir aqui para o YouTube e poder acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. E quero fazer um convite especial para você também. Você conhece o Canto das Letras, nosso apoiador cultural? A Livraria Canto das Letras já está acompanhando o programa Subtexto há algumas semanas e é um espaço super bacana, um espaço super
legal aqui na cidade de São Carlos, onde você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional, Universal HQ e, claro, velho vinil. Você vai encontrar lá MPB, jazz, blues, o velho rock and roll. Tem uma coleção muito, muito bacana. Parecem, como eu sempre falo, aquelas livrarias londrinas, aquelas livrarias pequenininhas. Quem assistiu ao filme Um Lugar Chamado Notting Hill, eu falo que o Canto das Letras é a Notting Hill aqui da cidade de São Carlos. Quero lembrar também que lá você pode bater um papo, tomar um café com o livreiro mais legal, mais delicioso da região, que é o Serginho, e conversar um pouco com ele. Ele é filósofo e vai te indicar certamente caminhos muito legais dentro das letras, dentro da música e assim por diante. Telefone do Canto das Letras, 169 82464964 82464964 e todo mês tem sorteio de livro aqui. Já teve 2 ganhadores que levaram A Felicidade Clandestina, da Clarice, levaram também A Revolução dos Bichos, do George Orwell, e você fica atento, porque aí nas redes sociais do programa e do Canto das Letras sempre tem promoção. Aline, eu queria te perguntar o seguinte, você, com relação a essa obra especificamente, uma delicada coleção de ausências, você traz 3 gerações, 4 gerações, né? 3 dentro de uma casa e uma ausência que, num primeiro momento, quando eu comecei o livro, eu pensei, poxa, a Margarida é a avó, ela está criando uma neta, que é a Laura, numa casa humilde, a Glória, que é a mãe, foi embora, e de repente aparece a Filipa, que é a bisavó. Eu comecei pensando por que as 3 gerações que estavam convivendo e que vão estar convivendo ao longo do livro não eram da avó, da mãe e da neta. E aí se apresenta a ausência da Glória, que é uma ausência que está sempre presente, e acho eu, no maior plot twist dos seus três livros. Fala um pouquinho dessa criação. Você quis tirar a mãe da Laura o tempo todo? Como que foi esse processo para só mostrar essa ausência nas últimas páginas do livro, a razão dessa ausência? Olha, Glauco, eu nunca tinha trabalhado com uma trama tão complexa quanto essa. O Pássaro e a Pequena são 2 livros de personagens. É claro que a Delicada também principalmente sempre minhas histórias são de personagens, né? A partir das minhas personagens que eu vou puxando um novelo de emoção. Mas nos 2 primeiros eu sinto que era um estudo de personagem, né? No Peso do Pássaro Morto tinha uma proposição muito clara, que era até quando uma mulher pode aguentar tantas perdas na vida. Então lá ia perdendo e perdendo ao longo do tempo, mas era quase que uma proposição poética, né? No sentido de o que fica e o que vai. Mas a história em si, claro que há um enredo, mas um enredo que não é nenhum mistério. A gente já entende logo o que vai acontecer, o que está acontecendo, e eu acho que o livro ele se debruça muito mais na emoção, né, no peso dessas violências para a vida dessa mulher. Então, é um estudo de personagem. No caso da Júlia Terra, a mesma coisa. Ela também é uma menina que é uma artista, que vai se descobrindo artista, mas isso não é exatamente um mistério. A problemática do livro fica clara logo na primeira cena. A gente percebe que ela vem de uma família disfuncional e isso vai evoluindo e avançando em estados de emoções e complexidades que o livro dá. No caso da Delicada, de repente eu percebi que eu estava trabalhando com um enredo, e esse enredo ele precisava ficar submerso. É claro que eu não vou dar nenhum spoiler aqui para as leitoras e leitores e ouvintes, mas foi a primeira vez que eu trabalhei com 2 histórias. A história da superfície, que tem uma aparente normalidade, já com seus estranhamentos pontiagudos, avançando ao longo da narrativa, e a história de baixo, que era uma história trabalhada no silêncio e no cozimento, né? E que vai fervendo e fraturando a história de cima com o modo como ela não consegue se aquietar, com o modo como ela vai envolvendo a história de cima e a engolindo, né, no final da narrativa. Então foi um super exercício de escrita para mim, sabe? Foi algo muito interessante e não foi
uma coisa que eu planejei no sentido de, agora eu vou, sabe, porque se eu fizesse isso, se eu falasse, bom, agora eu vou trabalhar com uma trama, eu acho que eu não ia me interessar a isso. O que acontece é que o livro se apresenta para mim como uma possibilidade, um pressentimento, na verdade, primeiro a partir dessas três mulheres, essa ausência da Glória, uma linha do tempo num presente contínuo, diferente dos meus outros livros que são no passado e que tem saltos temporais. Esse livro tem um grande salto, né, que é o prólogo, para esse presente contínuo, mas o prólogo eu nem considero um salto, eu considero, na verdade, um inconsciente coletivo, assim, uma camada psicanalítica do livro, né, uma camada simbólica, que é usada como um pano de fundo desse passado que a gente vai vislumbrando. Então, quando eu comecei a escrever, eu tinha essas personagens, tinha essa questão do presente contínuo, comecei a correr atrás disso, e a história na primeira escrita, porque depois tem muita reescrita, se revelou para mim também. Foi um susto também para mim. Eu não sabia por que a Glória não estava, o que estava acontecendo com essas mulheres de verdade. Eu escrevi para descobrir, né? E eu descobri. Então, tentei manter fresco isso, mesmo com a reescrita do livro, por muitos anos, esse estado de descoberta, né? Que é uma coisa bastante reveladora desse trabalho. Aline, você coloca a linguagem acima do enredo nos livros que você escreve? Você acha que a sua forma de narrar, ela tem que estar acima daquilo que você tem para dizer ou não? É legal que eu acho que a literatura, ela é muito sobre o como, mas eu gosto muito quando as coisas estão entrelaçadas. A gente não consegue dissolver o enredo das personagens, da forma como foi contada, da linguagem, sabe, do tempo verbal. Tá tudo num emaranhado, numa espécie de maquinaria, que se a gente soltar uma peça, aquilo para de funcionar. Então, eu sinto que é muito mais horizontal e numa perspectiva de valorizar cada peça para que essas peças possam ter uma harmonia singular daquele livro, porque para o próximo livro, para a próxima história, não vai funcionar essas mesmas peças, esses mesmos olhos, todas essas estratégias. A gente vai ter que começar do zero, a montar uma nova coisa, né? Mas eu acho que não se sobrepõe, eu acho que coexiste. Quando a gente tem um livro interessante, forte, vivo, essas coisas todas coexistem, forma e conteúdo são indissociáveis. Você acredita em coincidências? Porque eu vou te falar uma aqui. Eu estava com o seu livro no carro e eu parei para ler um trecho dele num parque aqui em São Carlos que se chama Parque do Cartódromo. É um parque super legal. E, e, e eu, quando estava para descer do carro, estava tocando no meu Spotify a Mercedes Sosa Volver a los 17. E eu desci, li 3 páginas e você fala exatamente do nome Dessa música, né? dessa música, né? Eu estava ouvindo a versão dela com o Milton, da Mercedes Sim. Sosa com o Milton. Então, para mim, foi uma coincidência. Eu falei, poxa, eu preciso falar para a Aline se a gente vier conversar. Eu nem tinha escrito Que para você lindo. ainda. O que você ouve, Aline, enquanto você está. E se você acredita em coincidência, né? É Também claro pode que eu ser outra. acredito. É como não acreditar, é um fato, né? Essas coisas acontecem. O Jung chamava de sincronicidade. Até quando eu estava escrevendo esse livro, teve muitas. Uma delas foi um dado momento que tem uma questão que a Margarida ela tem medo de borboletas, né? E é uma questão que envolve a trama também. Isso eu não posso abordar muito mais do que isso. No Pássaro, a minha personagem também tem medo de borboletas. E como é uma trilogia, essas coisas voltam, retornam, né? E eu estava escrevendo um trecho desse medo de borboleta, e era um trecho difícil de ser escrito, e eu levantei os olhos, assim, olhei a janela aqui de casa, e uma borboleta estava passando, assim, no mesmo instante. Foi muito bonito, não é que passam borboletas aqui na minha janela, assim, não é uma coisa comum. Então, eu acredito muito nessas sincronicidades e acho lindo, assim, acho que quando a gente entra em contato profundo com a vida e com as coisas, ela retribui, né? Ela volta assim com avisos bastante simbólicos. A Violeta Parra foi super importante na composição desse livro, porque ela tem uma história também com um circo, né? Esse livro é um livro que tem, como eu disse, o circo como pano de fundo, e isso também não é um spoiler, porque começa assim, a Margarida ela foi uma mulher que fugiu com o circo, e ela foi assistente de mágico, ela teve uma vida no circo, e depois ela volta para casa, e a Violeta Parra também
fugiu com o circo, trabalhou no circo, cantou no circo, e eu achei que ela era um elo bonito para todas essas mulheres, porque ela é de uma geração talvez anterior à da Filipa, então era possível que a Filipa a ouvisse, e como ela é uma mulher que até hoje é ouvida, escutada, as canções dela são hinos, né? Ela poderia ser escutada por todas as gerações, e foram muito regravadas também, né? As músicas, como essa versão linda que você ouviu da Mercedes com Milton, que é das minhas favoritas. Então foi uma música, porque como é um livro também, né, Glauco, que une as gerações dessas mulheres numa mesma casa e em algum momento também quase que no mesmo corpo, na mesma ação. Essas mulheres não são as mesmas mulheres, mas em alguma medida elas são. Eu precisava sempre dessa cola, né, desse laço que eu ia dando em tudo o que estava ao redor delas, porque as coisas todas estão profundamente conectadas. Então, a Violeta foi super importante para mim. Ela tem uma voz, né, que vem de uma região que também me mobiliza na sua sonoridade, pela profundidade que ela acessa na sua vocalização, e por conta dessa presença vocal, ela nos abre, né, como paisagens, assim, a gente se sente visitado em lugares que só a poesia mesmo é capaz, né, então ela me ensinou muito, ela foi uma grande companhia. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual a escritora Aline Bey. E você que está acompanhando a gente pela sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube acompanhar essa entrevista, esse bate-papo em áudio e também em vídeo. A Aline está trazendo um pouco da história dela, está contando um pouquinho da Aline escritora, da Aline leitora, dos projetos, dos caminhos. Eu sempre gosto de conversar e de ler a Aline. Aline, eu queria perguntar para você sobre a figura da arte dentro dos seus livros. A Júlia Terra, ela é encantada, a dança tem um papel primordial na vida dela, e a Laura, talvez desenho. A arte pura, você acha que a arte ela tem esse papel que subverte, que vai além da própria existência? Eu acho que a arte ela é uma coisa tão imensa assim para mim que eu tenho até dificuldade de elaborar o que ela é. Ela acaba vazando, né, essa minha grande paixão pela arte nas minhas personagens também. Eu escrevo ficção, mas em alguma medida eu acho que as nossas paixões também se infiltram nas histórias que a gente escreve, os nossos medos, algumas memórias. E eu com a Laura, né, especificamente a Júlia, ela tem essa questão com a dança que você pontua. Para quem não leu A Pequena Coreografia do Adeus, a Júlia Terra, ela começa a fazer balé, ela não se dá nas aulas no sentido de que ela não é acolhida, a dança dela não é vista como uma dança possível dentro de um código do balé, né? Ela não dança bem, digamos assim, dentro do que se espera do balé, mas ela se sente muito bem dançando. E isso é revelador para ela. Mesmo ela sendo menina, ela se agarra a essa emoção de experimentar um corpo em cena, né? E isso muda tudo para ela. E depois também ela vai se descobrindo na escrita. Então ela é uma artista, fundamentalmente uma artista. Eu fico com a impressão que a Júlia poderia ser qualquer artista, poderia fazer qualquer arte. E tendo essa personagem, minha personagem do pássaro, ela não é bem uma artista, mas tem isso da infância, né, Glauco? As meninas, os meninos, as crianças, elas têm uma vocação para o sensível, para o universo oculto, para perceber certas sensibilidades. O próprio brincar é muito artístico. Então, para que a criança cresça com saúde e tal, ela precisa se entregar à arte em alguma medida, à criatividade, né, ao espaço, ao lúdico. Então, é normal a gente ver crianças interessadas pela arte ou fazendo arte de uma maneira até orgânica, espontânea, sem se dar conta. E isso é muito bonito, porque depois, quando a gente começa a nomear, começam os impedimentos, né? Seja pelo outro, ou seja por nós mesmos, porque a gente não se acha capaz, ou porque tem a referência de uma outra pessoa, ou porque alguém não, enfim. E aí começam os problemas, mas enfim, a criança ela tem esse ímpeto bonito. E a Laura, ela tem isso. Como ela é uma menina no livro, e o livro não avança na idade dela, é um livro que se passa no presente, a gente não consegue ter a perspectiva do que acontecerá com esse dom que ela tem, porque ela tem um dom para o desenho, e isso fica claro ao longo do livro. Ela tem ela
faz escolhas muito próprias, né? Quando ela desenha, ela tem uma autonomia muito grande de decidir o que ela vai desenhar e como ela vai desenhar, e ela desenha coisas inesperadas, bastante provocadoras também, que colocam aí as professoras e professores num estado de observação crítico dela, né? Ela até chama os desenhos dela de criaturas, então ela explora um lado mais sombrio, né, do inconsciente com esses desenhos, e isso acaba até assustando os professores, mas é um talento. Eu imaginei ela muito sensível, muito avassaladora nesses desenhos, e isso ajudará ela em alguma medida, tenho certeza, porque tendo um dom como esse, a gente nunca está sozinho, né? É um modo de olhar o mundo com inteligência, sagacidade. Então eu dei esse presente para ela, ou ela me deu esse presente de ser uma personagem artista, de novo, né? Eu adoro minhas meninas artistas. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e estou batendo um papo com a escritora Aline Bey, que acaba de lançar uma delicada coleção de ausências. O livro está aqui, ó, aí, para quem está acompanhando o Subtexto no YouTube. Se você está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscal em 95,3, vem aqui para o YouTube, você acompanha esse bate-papo com a Aline em áudio e também em vídeo. Aline, eu queria te perguntar também sobre os títulos dos seus livros, né? Você já falou que você gosta dos títulos longos, assim, e de fato, os livros, os seus 3 romances publicados, têm títulos impactantes, assim, que fazem... Eu acho que a gente começa a ler as suas obras pelo título, pela própria curiosidade, né? O Peso do Pássaro Morto, né? Uma pequena coreografia de ausência, Do uma pequena... adeus. Estou Dá para misturando misturar, aqui. não, mas dá para misturar, as leituras misturam também. Pequeno E uma pássaro delicada do canção de adeus. ausência. De onde vem, assim, a ideia de ter títulos longos que, de alguma maneira, inclusive na capa do livro, eles formam caminhos, assim? Fala um pouquinho desses títulos. Olha, eu estava até falando com as minhas editoras esses dias, olhando para os títulos, ainda bem, a Delicada é o maior, né? O maior título de todos, pelo menos assim, de lonjura. Eles têm a mesma lógica de composição, mas de lonjura ela é a maior. Eu falei, ainda bem que meu nome é pequeno, né, Aline Bey, porque imagina se eu chamasse um mamão também. Não ia ter capa possível para ter tanto texto na frente, né? Assim, eu sou uma leitora apaixonada por títulos. Eu costumo dizer que eu tenho uma queda por títulos. Porque, claro que um título bem escolhido, imagético, provocador, poético, não resolve nada. Ele pode ser só um título e não ter, a gente não encontrar por que aquele título está ali, ou ele não ser o melhor título para aquela história, ou ser apenas um título mesmo. Mas eu, toda vez que vejo um título que me emociona, como eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, do Marçal Aquino, que é um dos títulos mais bonitos, né, da nossa contemporaneidade, eu me aproximo do livro, assim, já desarmada, sabe? Eu fico com a perna já mais molinha, assim, eu desarmo. Então tem uma coisa no título que eu gosto também de reproduzir daí como autora, de proporcionar títulos que convidem a pessoa a entrar no universo, mas esse título ele já está contaminado do universo, ele não está oco, ou ele não é uma coisa que a gente vai encontrar em qualquer lugar. E eu também brinco que às vezes quando o autor já é muito consagrado, tem um nome muito forte, ele pode se dar a liberdade até de fazer títulos assim mais vagos, né? Por exemplo, A Cadeira. Aí se você coloca embaixo Saramago, pode ser qualquer coisa, claro que ele tem títulos lindos, mas enfim, dependendo do autor, qualquer coisa que você coloca no título, a gente vai pelo nome do autor. Mas quando você é uma jovem autora, está sendo ainda conhecida pelo público, o nome não tem peso. Então, você ter um título forte é um convite mesmo à leitura, à aproximação daquele universo. E eu também sinto que são flechadas, né? Para pessoas que talvez possam se interessar pelo tipo de história que eu sei contar, que eu conto. O meu título são as histórias, sou eu. Então, a pessoa que se interessar pelo título provavelmente vai se interessar pela história. Quem se aproximar disso é parte já, né? Então eu sinto que é assim que eu conquisto as minhas leitoras e leitores. O que te faz rir, Aline? O que te faz gargalhar? Deixa eu ver. Eu não sei, eu sou muito risonha, assim, eu rio muito, muito, muito mesmo.
eu sou de riso muito fácil e também de choro muito fácil. As minhas emoções todas elas estão na superfície da minha pele. Não é tão difícil convocá-las. Então, não sei, tem às vezes histórias que alguém conta, um jeito de alguém, uma situação engraçada que às vezes a vida nos coloca ali, né? Naquela situação a gente ri da gente mesmo, ou ri de uma coincidência, ou ri de um fracasso, de um erro nosso, de uma coisa que a gente não viu, que estava ali o tempo todo, né? Eu rio muito com os animais, assim, com os cachorros, assim, como eles são divertidos. Eu adoro cães, né, e gatos, como eles são divertidos nas brincadeiras. Por exemplo, o gatinho da minha irmã, o Caju, quando ele vê uma mosca e fica caçando a mosca, e os movimentos corporais dele, o jeito que ele se engaja, e como ele não machuca a mosca, ele só tá brincando. Enfim, essas coisas, assim, me divertem muito. Eu rio muito com a arte também, cinema, enfim. Sou uma pessoa de riso fácil. Aline, a gente está chegando ao final do programa Subtexto de hoje e tinha muita coisa que eu poderia te perguntar, muita coisa sobre você, sobre o seu fazer artístico, sobre os seus livros. O que que eu não te perguntei que você tinha certeza que eu iria te perguntar? Você falou assim, nossa, hoje vou falar com o Glauco, certeza que ele vai me perguntar isso. Eu não perguntei. Olha, Glauco, eu não pensei em nada quando eu topei conversar com você. Eu topei conversar com você, eu não fiquei esperando nada do que a gente conversaria. Não costumo fazer isso, então para mim o papo foi maravilhoso. Eu estou super feliz com as perguntas que você fez. Que bom, Aline, obrigado. Foi bom demais conversar contigo. Super indico uma delicada coleção de ausências. Está aqui, ó, a Aline Bey acerta de novo. Os 3 livros são maravilhosos e eu teria dificuldade se você me perguntasse qual dos 3 eu mais gostei. De verdade, eu teria dificuldade de dizer. Talvez daqui a alguns anos eu consiga. Sim. Obrigado, Aline. Bom demais falar contigo. Obrigada, Glauco. Sempre um prazer. Obrigada a todo mundo também que ficou escutando a gente. Foi muito bom estar com vocês. É isso, eu sou o Glauco Keller, vou ficando por aqui junto com a Aline Bey. O programa Subtexto está terminando, mas você sabe que sábado, às 3 da tarde, na sintonia da Rádio Fiscar 95,3 e no YouTube, tem mais um convidado, uma convidada para falar de arte, de educação, de cultura. Eu vou estar por aqui, espero você. Grande beijo, até lá, tchau, tchau.